E aí, gente, terminaram a lista, fizeram a leitura? Pegar aqui as minhas anotações. Não, eu fiz a lista, só que na parte de passivação, eu tiro a dúvida direito do senhor, mas foi na questão de passivação, corrosão, que eu estava estudando, só que não ficou muito claro para mim, a passivação do ácido concreto armado. Então vamos fazer o seguinte, a aula de hoje e de sexta-feira, nós vamos focar, terminar esse assunto. Em que sentido? Eu vou retomar as dúvidas, o que cada equipe teve de dúvida, discutiu, e fazer uma aula aí expositiva para a gente poder criar uma síntese já para finalizar esses primeiros assuntos já de microestrutura, para que a gente possa começar logo dosagem de concreto. Fiz a leitura aqui, anotei algumas dúvidas, só que o mapa mental especificamente eu não fiz. Então, professor, eu li aqui no concreto, né? E eles dizem que, tipo assim, para o concreto ser, no caso, 100% hidratado, deixa eu ver como é que foi essa parte. Aí, o grau de hidratação do cimento pode ser de 65% a 75% alcançado, e fala que 100% da hidratação do cimento ocorre aos 50 anos de idade. Tipo assim, eu queria saber por que o processo de tempo é tão demorado assim, para, tipo assim, ser 100% só apenas com 50 anos de idade. Tipo, tem algum procedimento que faz para ser menor, alcançar um tempo menor, esses negócios? Primeiro, Jefferson, deixa eu ver se eu partilho aqui contigo. E ainda tem fala lá também que só a partir de 50 anos, a depender das condições do ambiente, que pode ser, a depender das condições, pode durar até mais do que 50 anos. Então, vamos fazer aqui uma linha. Vamos fazer uma linha de hidratação. Vamos começar aqui com... não precisa ser tão grande assim. Vamos começar aqui com 0 dias. Vamos começar com a linha que a gente precisa ter em obra, ou seja, além de 0 dia, 3 dias. Além de 3, 7 dias. É o que a gente tem em comum, né? 21 dias. Padrão comum. Claro, isso aí está fora de escala. 28 dias. Esse é o padrão para que a gente tenha hidratação. E vou colocar agora um padrão mais próximo, que é 3 meses, que a gente usa também, ou seja, 90 dias. Além de 90 dias, eu vou colocar aqui, olha, 5 anos. Alguém faz aí uma conta, 50 anos. 50 anos são quantos dias? Alguém abre a calculadora aí e me ajuda? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê a calculadora? Eu sempre deixo uma calculadora aqui. Aqui, não, aqui é calendário. 50 anos. 18.250. Isso. 18.250. Então, tudo isso aqui está em essa escala aqui em dias. Perfeito? Olha só. Ganho de resistência em concreto, colegas, e formação de microestrutura, primeiro depende do tipo de cimento, certo? Então, vamos começar aqui pensando num ari.
Um Ari, um cimento, um CP5 Ari de alta resistência inicial, a gente tem um CP32, a gente viu lá que na norma do CP32, com 7 dias, ele já deve atingir 32 MPa. Significa que com 7 dias, todas as reações de hidratação já cessaram? Não. Significa que nessa fase aqui, até 7 dias, até o ganho de resistência mínimo estabelecido pela norma de cimento, significa que nesse tempo aqui, a reação que prevalece é a de dissolução, ou seja, dissolução ou precipitação. Então, com 7 dias, ele atinge 32 MPa. Com 21 dias, o ganho de resistência é baixíssimo. Significa, gente, que nessa fase aqui, ele já atingiu, em média, lá por volta de 90% da resistência. Isso acontece com o Ari. 10% da resistência, digamos que aqui ele vai ganhar mais 5%. Então, vai chegar aqui a 95% com 90 dias, e os 5% vão passar aí os 18.250 menos 90. Então, observem, este tempo longo, ou seja, essa fase aqui, ela é lenta, porque não é a fase de reação dos íons que se dissolveram em água. Esta fase aqui já é a fase de reação dos grãos que não se dissolveram. É uma reação topoquímica. É isso que eu ia falar, que as reações de hidratação, elas não param, vão continuando, e são essas reações, né, que criam os cristais, que dão o endurecimento do concreto e dando resistência e durabilidade. Então, isso vai perdurando aí dias e dias e anos. Exato. É Juliana? Isso. Eu conheci pela voz. Preciso Ô, conhecer professor, pela o tempo voz. de vida médio de uma edificação são de quantos anos? Olha, a norma de desempenho, ela estabelece a durabilidade mínima de uma estrutura de 50 anos. Então, acontece, às vezes, até antes de completar totalmente a hidratação. O que a gente precisa, porque esse totalmente, Luan, é muito relativo. Por que eu estou colocando isso numa linha do tempo? Para que você veja que o que fica por topoquímico, em torno de 5%, para a gente não é relevante. A gente tem que trabalhar com ganho de resistência que está nessa faixa aqui, ó. Eu vou até colocar os 90 dias. Isso aqui não é um consenso quando termina uma e começa a outra, tá, gente? Mas essa fase aqui é a fase de dissolução, ou seja, os grãos de cimento, eles se dissolvem e se precipitam. Certo? Peraí. Até Então, a porque engenharia trabalha para o ganho de resistência só até essa fase. Não é que a gente só trabalha. A gente sabe que a reação, ela não cessa. A gente sabe que a reação, ela continua por um tempo. Mas a gente não fica esperando 50 anos. Se for um Ari, o que a gente tem de ganho de resistência é nessa faixa aqui, ó. Até 7 dias. Então, você já pode tirar a forma. Certo? Você vai, vou ficar esperando 50 anos, não faz nem sentido. Para você. A gente trabalha na fase
Se for o Ari, meu amigo, com 7 dias, para a gente já atingiu a resistência total. O que é a resistência total para a gente na prática de uma obra? Olha, já atingiu resistência, para que eu possa tirar forma, para que eu possa colocar a estrutura em funcionamento. Ponto final. Ah, vai passar reação de hidratação, vai continuar a vida inteira da estrutura. Vai, mas na prática, para mim, não importa. Por que não importa? Porque eu preciso, objetivamente, eu preciso de 20 MPa, 25 MPa, que é isso que está no projeto de estrutura. Ele já atingiu 30, tira a forma, vai continuar hidratando, que ele se hidrate. Problema dele. Aí eu tenho como acelerar isso? Não tenho, eu não tenho o poder de acelerar a reação topoquímica. Vão ficar grãos lá, cuja hidratação é muito lento. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar na fase que a gente tem controle, que é o prazo de entrega da obra. Posso até pensar com um cimento, CP3, CP4, durar 90 dias. Depois disso, é inexequível. É inexequível. A gente sabe que vai ganhar resistência depois de 90 dias. Ele vai continuar ganhando resistência aí, porque existem grãos que não se hidrataram, eles vão se hidratando lentamente. Observem, isso aqui, se eu estou falando de Ari, eu acho que alguém levantou a mão aí. Peraí, eu já vou colocar aqui em outra tela, que eu estou usando 2 telas. Tem um monte de gente aí com mão levantada. Não sei quem foi primeiro. Vá, Jefferson. Então, professor, a minha outra dúvida também era... Então, isso eu consegui responder. Conseguiu. No caso, Ok. tipo assim, a gente tem que se ligar mais nas primeiras idades, assim, do cimento, né? Tipo assim, acho Exato. que é meio que irrelevante, tipo assim, dos 3 meses até os 50 anos, assim, que já conseguiu até 95%, né? Eu quero só aproveitar a sua pergunta, Jefferson, me dê só um tempinho, porque eu vou trazer uma variação. Observe, a reação que ocorre aqui é nessa fase, principalmente porque eu escolhi o Ari por isso. Nessa fase aqui, a reação que prevalece é a reação, vou colocar em azul é a reação de hidratação, correto? Ou seja, aquela reação clássica em que C3S, C2S, essas duas substâncias vão reagir com mais H2O, mais H, vou usar a terminologia aí de química do cimento. Isso aqui, após reagir, vai produzir CSH mais hidróxido de cálcio, CH. Isso aqui prevalece no Ari. Então, a gente consegue ter reações que deveriam, num concreto convencional, gente, a gente trabalha, o padrão, olha, é de 0 até 28 dias. Não chega nem a 90. Então, CP2E, etc. Quando eu trabalho e não é CP4 tem o que além de clinker na composição? Material. Tem pozolana, né, professor? Tem pozolana. Pozolana. Ou seja, além da reação de hidratação, eu nem entrei na reação de etringita. Eu entrei na reação de pega. Porque ela não é expressiva no ganho de resistência. Correto? Para mim não importa. Ela só vai interferir lá na pega. Esse ganho de resistência é por conta dessa reação. O silicato de cálcio com água, produzindo CSH e o hidróxido, que só interfere na durabilidade da armadura. Quando eu tenho um CP4, além do clinker, eu tenho outro material que é pozolana, que vou chamar agora de Z.
É como a gente costuma denominar em química de cimento, CP2E, por exemplo. O que é Z? Z é um material pozzolânico. Esse material pozzolânico, colegas, ele é simplesmente um material que vai reagir. Este material reage com esta substância, ou seja, a portlandita, hidróxido de cálcio, como queiram chamar. E a combinação desses dois, que vem dessa reação de hidratação dos silicatos, vai produzir novas substâncias. Ou seja, também no CP3, Ctrl+C, Ctrl+V, eu tenho essa reação, certo? Só que além desta reação, eu vou ter outra reação que é a da pozzolana. Ou seja, vou ter esta pozzolana reagindo com esse hidróxido e desta reação vai originar... Não era para ficar assim não, mas já tá bom. Para fazer bonitinho, vai ficar um quadro bonitinho. Vai originar o quê? Mais CSH. Então, dessa combinação, vai produzir mais CSH, ou seja, vai gerar aqui o que a gente chama de CSH incremental, secundário, como queiram chamar. Então, a tendência é que o CP4, o CP3, ele tenha uma reação retardada. Por que retardada? Ela só ocorre depois. Então, enquanto um Ari reage produzindo CSH e liberando hidróxido, o CP4 tem a mesma reação, mas ativa com a pozzolana uma reação que vai se processando além dos 28 dias. Porque é no 28 dias que um cimento convencional tem sua resistência completa. Quando a gente fala de um CP2, por exemplo, não é com 7 dias, é com 28 dias. Depois dos 28 dias, ainda ocorre reações intensamente, porque a pozzolana está reagindo e produzindo mais CSH. Então, quando a gente pensa no CP4, eu estou pensando que esse ganho de resistência não é até 28 dias. Ele vai daqui até... Onde é que está os 90? Ele vai até aqui, 90 dias. Então, o maior percentual de ganho de resistência está aqui no 28 dias? Não, não está. Porque no 28 dias, colegas, está se processando o topo dessa reação de hidratação básica. Mas essa reação de hidratação básica ativa uma reação secundária que aumenta a resistência, fazendo com que 95% da resistência, ou 90% da resistência, se complete aos 90 dias. Completou a reação, ou seja, acaba aí a reação? Não. Continua o mecanismo topoquímico aí até os 50 anos. Até os 50 anos. Vai, Jefferson. A minha outra dúvida, professor, é daquela que eu estava lendo, que tem um concreto de alta performance, né? Que eles têm um teor de FCK maior que 60 MPa. E, tipo assim, lá relata que esses concretos de alta performance têm um relacionamento inferior a 0,4 ou 0,3, não lembro o dado exato. Tipo assim, eu fiquei imaginando que, tipo assim, é um concreto que não tem como trabalhar, tipo assim, porque a água-relação cimento dele é muito baixa, né? Então... Fantástico. Tua pergunta agora foi no cerne da questão de tecnologia de concreto, Jefferson. Essa tua pergunta ela é muito boa, porque realmente é muito... Eu diria que se nós não tivéssemos aditivo, seria impossível trabalhar. Se não existisse o aditivo superplatificante.
E aí a gente tem que entrar aí no entendimento da relação água-cimento nesse ganho de plasticidade, ou melhor, no ganho de trabalhabilidade. É fato, o que a gente tem, um concreto convencional que a gente roda no laboratório, concreto que a gente rodava lá na UFRB, um convencional, a relação água-cimento. O que é relação água-cimento? É dividir a quantidade de água pela quantidade de cimento, só isso. E é realmente uma relação importantíssima, porque no concreto, na argamassa, quem reage não é agregado. Quem reage é água e cimento. Então, no concreto convencional, a gente tem uma relação água-cimento aí da ordem de 0,45. Ele é adimensional, né? Porque a gente divide a massa da água pela massa do cimento. Então, é um número sem dimensão. 0,45. Qual é a função? Olha, Jefferson hoje veio preparado. Perfeito, Jefferson. Perfeito. Veja, aula online foi o que vocês destacaram no nosso último encontro. Vocês precisam fazer o papel de ler antecipadamente para gerar essas perguntas. Aí tem o papel de vocês. Então, qual é a função da água? Vamos lá separar aqui. Qual é a função da água? Me digam aí, doutores, qual é a função da água? Ela serve para quê? Não vou ligar aqui o ventilador que esquentou. Quais são as funções da água? Acontece as reações. Facilita a mistura. Ó, reação de hidratação. Vou pegar o caminho aí que a Juliana já falou, mas eu vou segurar aí a tua resposta só um minutinho, Juliana. Vou pegar o que o Luan falou. Reação de hidratação, Paulo. Essa reação entre os componentes, ou seja, C3A, C3S, C2S, C4AF, depende de água. E vocês estudaram em química que toda reação química tem estequiometria. O que é estequiometria? As substâncias reagem em proporções que são fixas. Isso vale desde o modelo de Dalton, da Revolução Industrial. Então, existe uma proporção fixa entre cimento e água. Perfeito? Esta proporção, ela está da ordem aí de 0, da relação água-cimento, da ordem de 0,15, 0,17. Não há um consenso, colegas, não há um consenso. Ok? Eu vou considerar aí uma relação água-cimento de 0,15. Ou seja, para que haja a reação completa, para que ela se processe como nós projetamos, não pode a relação água-cimento ficar abaixo de 0,17, 0,15. Se ficar a relação água-cimento 0,10, por exemplo, porque a água evaporou, e eu estou destacando isso porque entra na importância da cura, se a relação água-cimento ficar em 0,10, significa que está faltando água para a reação de hidratação. Eu sempre faço uma analogia com o Sonrisal. Se você põe um comprimido de Sonrisal em um copo de água, é a relação estequiométrica desproporcional. Tem mais água do que o necessário para aquele medicamento reagir. Então, é um reagente em excesso no caso da água. Se eu fizer o inverso, o comprimido Sonrisal e uma gota d'água, o comprimido não vai reagir inteiro, porque vai faltar água. Se você puser mais água, ele vai continuar reagindo. Então, eu estou pensando aqui em 0,15, seria o comprimido e a quantidade exata de água para que eles reajam. Isso é em estequiometria, proporções adequadas. As proporções fixas. Esta relação seria de 0,15. Aí observe, o Jefferson disse o seguinte, um concreto convencional, a relação água-cimento está em 0,45. Se eu só preciso de 0,15 para a reação,
O 0,30 está fazendo o que no concreto? Aí entra o que Juliana falou. A função 2 da água. Qual é a função 2 da água? A função 2 da água é... Lubrificação. Perfeito. Quem foi que falou aí? Eu não conhecia a voz. É Flávio? Ô, Flávio, perfeito. Flávio, eu já tenho que conhecer a voz, porque Flávio, Juliana, Jefferson, tá falando aí o tempo inteiro nas aulas. Então, esse 0,30 de relação água-cimento igual a 0,3 tem função de lubrificar. Isso significa que eu poderia retirar esse 0,3. Olha que mundo perfeito. Qual o melhor lubrificante que nós temos hoje? Óleo. É o que utilizamos nos motores. Eu posso usar óleo em concreto? Não. Por que eu não posso usar óleo em concreto? Infelizmente, o óleo, ele adere à superfície dos agregados, ele mela a superfície do agregado e dificulta a aderência do CSH. Não dá para usar óleo. Esquece, ele está fora. Porque se eu usasse o óleo e ele não dificultasse a aderência, eu podia usar uma relação água-cimento de 0,15. Ótimo isso. Não posso usar óleo. Então, quem vai fazer o papel de lubrificação é a água. Então, eu vou ter que colocar a água em excesso. Perfeito? O que a gente pode fazer, então, para trabalhar numa relação água-cimento menor que 0,45? Porque a água, gente, isso aqui, a função da água ela é muito positiva. Mas a água tem um processo que é danoso para o concreto, que é a evaporação. Veja, se do 0,45 evaporar em 0,4, se eu deixo a minha laje, que é a pior condição, se eu deixo a minha laje, concretei hoje, em Feira de Santana, Cruz das Almas, Riachão do Jacuípe, Ipirá, Manaus. A vantagem de Manaus é que chove. Mas Jacobina não, Juazeiro, um calor infernal, concretei a laje e deixei lá no sol. O que vai acontecer com esse 0,45 de relação água-cimento? A água vai evaporar, meu amigo. Vai evaporar e pode sobrar relação água-cimento de 0,5. Meu amigo, evaporou 0,4, aquele concreto vai ganhar essa resistência? Não vai, meu amigo, não vai. Por que não vai? Já termino. Porque essa reação dura 7 dias no cimento mais rápido que a gente tem. Cimento no mais caso rápido. aí, professor, seria 0,05. Então eu vou diminuir. É verdade, é 0,05, perfeito. 0,05. Oh, por não vou ser tão drástico, 0,1. Não é isso? Evaporou 0,35. Obrigado quem falou, não vi ainda. Então sobrou 0,1. Essa reação não vai se completar, porque ela precisa de mais água. Mas o pior é o 0,35 que evaporou, meu amigo. Essa água, para sair lá do núcleo do pilar, ela precisa achar espaço. Ela não acha espaço, porque a estrutura está se formando. Quando não acha espaço, o que ela faz? Ela cria espaços. Simples assim. Ela evapora e sai criando poros. Ao criar poros, forma um concreto como se fosse um queijo suíço. A água vai evaporando e criando caminhos. Esse queijo suíço, cheio de poros, diminui a resistência. Porque tem uma matriz que agora é excessivamente porosa, porque a água, ao evaporar, criou caminhos. Então, a resistência não vai ser atingida. Portanto, tanto maior a quantidade de água, quanto maior a relação água-cimento, eu posso dizer que tanto maior essa relação água-cimento,
Isso aqui resulta em maior... Eu vou tirar o... Escrevi maior para não ficar confuso. Maior porosidade. E tanto maior a porosidade, menor a resistência. Interfere em tudo, colegas. Porque tanto maior a porosidade, menor a resistência, diminui aqui esse espaço. Se tem mais poros também, os agentes agressivos infiltram mais facilmente. Então, eu posso dizer que tanto maior a relação água-cimento, a água evapora, gera mais poros, menor a resistência e menor também, menor durabilidade. Sim, é o que Juliana também falou. Olha, outro efeito que é também danoso. Tanto mais água disponível para evaporar, perfeito, obrigado, Juliana. Maior retração hidráulica. Portanto, tanto maior for esta relação água-cimento, pior é o concreto. Agora, o desafio de tecnologia do concreto é: como é que eu vou diminuir essa relação água-cimento? Aí nós entramos com tecnologia de aditivos, que são os aditivos que nós chamamos de superplastificante. Ou seja, o que a gente faz? A gente tira parte dessa água que nós chamamos, essa água daqui, é de cima de hidratação. E esta água daqui, a água, esse conjunto, total de água de amassamento. Opa, água de amassamento. Ou a água responsável pela trabalhabilidade do concreto. Professor, então me responde uma coisa. Então, se eu colocar, sempre que eu colocar qualquer relação de água e cimento, esse 0,15, 0,17 vai agir só na hidratação? Ou ele pode, por exemplo, usar uma relação de 0,20 para reagir também? Olha só, Neto, esta proporção, claro, depende do teor de C3S, C2S. É porque minha dúvida é assim. Tanto, eu já chego lá. Beleza. Então, o que acontece? Tanto mais C3S, mais C2S, mais C4AF, mais C3A, todos demandam água para reagir, correto? Beleza. Então, tanto mais componentes, maior essa relação água-cimento de hidratação. Pronto. A minha dúvida é a seguinte. Pode chegar a 0,2? Pode. Há um consenso que é 0,15? Não. Agora, passa de 0,20? Não passa, né? Não passa de 0,20. Então, o concreto que a gente produz em laboratório com superplastificante, com muito trabalho, a gente chega a 0,3. Veja, 0,3... Quando eu consigo um concreto, que é difícil produzir concreto com relação ao água-cimento 0,3, é difícil, para que ele seja trabalhável. É possível produzir, ele vai ganhar resistência, mas eu não consigo moldar uma viga, uma laje, porque ele fica muito seco. Ou seja, sempre há água excedente, né? A minha dúvida é assim, quando vai fazer a cura do concreto, é com ele no estado mole, né? Isso. Quando a gente joga essa água em cima da laje, do que seja, não altera essa relação, não? Não, né? Não chega a alterar. Primeiro, Neto, que você não vai jogar isso antes de 30, 40 minutos. Pronto, é isso que eu quero saber. Será no ato ou se esperava um tempo para ele assentar? Não, você espera a pega, né? A pega dura, em média,
ou melhor, ela se completa, ela começa aí com 50 minutos, certo? Depois de 50 minutos, concreto, sem aditivo, porque tem aditivo também para retardar a pega. Porque 50 minutos é um tempo muito curto para o caminhão sair da central e chegar na obra. Ok? Tem aditivos retardadores de pega. Então, começou a pega. E mais, né? Na prática, o que a gente vê? O concreto começou a secar na superfície, joga água, molha, faz aspersão. Isso não altera a relação água-cimento, porque você está molhando a superfície que já perdeu água. É porque no PDF eu não vi nada explicando sobre como faz essa cura. Só fala que joga água, coloca uma manta em cima. Ela ficava com essa dúvida se era no exato momento ou se esperava algum tempo só para poder secar em cima e jogar a água. Olha, um PDF, uma norma, qualquer apostila vai ter dificuldade de dizer o tempo de começar. Porque isso é muito relativo. Depende da umidade relativa do ar. Tanto menor a umidade relativa do ar, mais a água evapora do concreto. Depende da velocidade do vento. Se estiver ventando muito, evapora mais rápido. E depende, claro, da temperatura ambiente. Se é meio-dia, se é à noite, se é no Nordeste, se é no Sul. Então, não há uma precisão. Dizer, começo com 4 horas depois. No inverno, pode ser que você nem precise fazer cura. Tem aquela chuvinha, nem precisa fazer cura. Então, é muito relativo. E é uma decisão tomada em obra. Diz, olha, está secando a superfície do concreto. Muito simples de ver na obra. Muito simples. Não é nada complexo. Começou a secar, o que tem que fazer? Formou aquela superfície, começou a ficar esbranquiçada no concreto. É perda de quem? De água. E aí que a apostila trata muito bem. Ela fala assim, a ausência de cura gera o queijo suíço, aí o queijo suíço não tem na apostila, é uma expressão minha, no cobrimento da armadura. Então, é aquela zona de cobrimento que garante a durabilidade do concreto que mais sofre com a ausência de cura. Então, começou a ficar seco a superfície, o que tem que fazer? Água, meu amigo, molha. Isso é prejudicial, muda a relação água-cimento? Não, porque nessa situação aí o concreto ele já foi lançado, vibrado, já foi feita a laje. Então você não vai jogar, porque para misturar, né, ou melhor, para alterar a relação água-cimento, você teria que pegar aquele concreto, jogar na betoneira, jogar água e misturar. Aí sim. Mas não se faz isso numa laje, numa viga. Você joga na superfície, não vai tirar aquilo e misturar para alterar a relação água-cimento. Respondi, Neto? Respondeu. Eu vou voltar aí a Jefferson, que eu acabei interrompendo e não respondi a segunda pergunta dele. Vá, Jefferson. É isso, professor. Meio que o senhor já respondeu, né? Que, tipo assim, esses concretos de alta performance que falaram no PDF, que tem uma relação de água inferior a 0,3, a relação água-cimento, né? E aí o senhor falou, tipo assim, que eu falei da trabalhabilidade, né? Só se consegue mesmo com a adição de aditivos, né? Que o senhor falou, que é a tecnologia do concreto. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver que a gente tem uma coisa, aditivo é fantástico, aditivo é fantástico. Porque o que é que o aditivo faz, gente? A gente tem um problema com cimento, porque ele tem uma capacidade de atrair água muito intensamente. Cimento tem uma capacidade de atrair água que é muito intensa. Ô, professor, rapidinho, isso aí que Francisco falou, que poderia interferir na relação de água e cimento. Porque, querendo ou não, o concreto, ele é um material, quando sai do estado pastoso, fluido e torna rígido, Vamos a partir de agora, normal. desculpa, é rapidinho, Juliana. Né, Juliana? Isso. Vamos usar agora 2 palavras fundamentais para a gente. Concreto no estado fresco e concreto no estado endurecido. Essa vai ser a nossa forma de falar do concreto a partir de agora. Pronto. Mas é isso, não, era isso, porque ele não volta para o estado fresco. Então, se caso botou água demais, vai evaporar. Certo. Essa água que sobra. Então, não tem como
mudar essa relação água-cimento, como ele perguntou, se a gente colocando água. Sim, se você faz cura, não muda a relação água-cimento. Isso, porque não tem como voltar ao estado anterior e o que sobrar vai evaporar. Exato. E quando você joga água em cura, você joga na superfície, você não mistura o concreto. É o que você está dizendo. Não vai alterar a relação água-cimento. Isso. Olha só, eu vou aproveitar a pergunta aí que Jefferson me fez. Colegas, eu não vou falar completamente de aditivo, eu só quero mostrar uma imagem. Algumas imagens aí sobre aditivos. A gente tem uma série hoje de aditivos. Uma série de aditivos. Vamos lá. A gente tem aditivos plastificantes, retardadores de pega, aceleradores de pega, aditivos que são plastificantes e retardador ao mesmo tempo, plastificante e acelerador, incorporam ar. E nós temos os superplastificantes ou os plastificantes de terceira geração. O que muda? Além de outros aditivos, expansores para argamassa. Eu quero só entrar agora nos concretos de... O que a gente tem é o seguinte, mecanismo de ação. A gente tem grãos de cimento, colegas, que tem uma polaridade muito alta, e a água também é polar. O cimento chega a ser iônico. Significa que esses dois materiais têm uma afinidade muito grande, eles se unem. E com essa ligação, que é eletroquímica, são cargas eletrostáticas, obedece à lei de Coulomb. Isso faz com que esses materiais se aglomerem e isso dificulta a trabalhabilidade. Porque é como se fossem vários ímãs, na verdade. A analogia é com ímã. Você tem o grão de cimento e a água como se fossem ímãs de polo oposto. Colocou em contato, eles grudam. Como é que isso vai escorrer se todos os grãos estão aglomerados? Então, a gente tem que separar. O que os aditivos fazem, diferente da água? O que os aditivos fazem? Eles separam esses grãos. Como é que eles separam esses grãos? Os aditivos, eles têm esse mecanismo. Ou seja, são moléculas orgânicas. Eu acho que eu montei lá na frente. Aqui. Os aditivos de primeira geração. Os de primeira geração, eles são moléculas curtas, moléculas orgânicas. Aditivos são orgânicos. As adições minerais, não, são orgânicas. Mas os aditivos são orgânicos. Essa região daqui, ela é polar. O que ela faz? Ela se liga ao cimento. Polar atrai polar. Ou semelhante atrai semelhante, como está lá no princípio básico da química. Então, isso aqui se une ao cimento. A tendência é que esse braço da molécula aqui e esse sejam apolares. Mas vejam que não é uma molécula grande. Diferente quando a gente trata de um aditivo de terceira geração, os policarboxilatos. Olha como são as moléculas. A gente tem uma região polar e uma cadeia orgânica longa. Então, o que acontece, gente? Esse braço daqui, ele se une ao grão de cimento. E essa cadeia longa funciona como um novelo numa linha que envolve o grão de cimento. E essa cadeia tende a ser apolar. Resultado, gente, quando a gente tem o grão de cimento que é envolvido por um aditivo, fica na periferia do grão de cimento a parte apolar da molécula do aditivo. Como resultado, eu tenho um grão repele o outro. Em palavras bem simples, gente, quando você coloca um aditivo que tem uma zona polar e outra polar, a polar vai, gruda no cimento. E a cauda apolar envolve o grão. Quando envolve o grão,
o outro também é envolvido e eles se repelem. Meu amigo, um passa a flutuar em relação ao outro. Como se fossem dois ímãs que se repelem e ficam à distância. Eles não grudam. Eles se repelem e ficam à distância. Se eles ficam flutuando um em relação ao outro, o atrito diminui. Se o atrito diminui, a capacidade de escorrer aumenta. A trabalhabilidade aumenta. A necessidade por água, então, diminui. Portanto, voltando à primeira pergunta, se eu uso, então, um aditivo superplastificante de primeira geração, ele diminui pouco. Essa relação água-cimento de 0,45, a gente baixa aí para 0,4. Ou seja, 0,05. Porque a cadeia do aditivo plastificante, ela é uma cadeia orgânica curta. Mas o de terceira geração, que é uma cadeia longa, orgânica, a parte polar se une ao cimento, a cauda envolve, fica na periferia apolar, um grão repele o outro, ele flutua, um em relação ao outro. E aí tem uma mágica que eu não vou conseguir mostrar, infelizmente, mas a gente fazia isso na prática. Espero que a gente consiga ainda fazer pelo menos um curso de dosagem do concreto. Quando baixar a pandemia, a gente vai para a UFRB e faz um curso prático de dosagem e mistura de concreto, porque parece uma mágica. Quando você joga o aditivo, meu amigo, o concreto passa a escorrer como se fosse água, porque os seus grãos começam a flutuar uns em relação aos outros. Essa água em excesso 0,3 de trabalhabilidade, eu não preciso mais de 0,3. Eu passo a precisar de 0,2. Porque a outro componente que interfere na trabalhabilidade é o aditivo. Aí eu passo a ter um concreto com 0,35. Tanto menor a relação água-cimento, menos água disponível para evaporar. Tanto menos água disponível para evaporar, menor, então, vai ser a porosidade. Mas, colegas, isso eu vou tratar, eu estou dando um curso para os faixa preta em tecnologia de concreto, lá no grupo da Casa da Boa Engenharia. Luan está no grupo. Não adianta, colegas, não adianta inserir tecnologia, tentar produzir concretos de alta resistência, se você não faz o básico, que é a cura. Olha, reduzir a relação água-cimento para 0,35. Mas se você não molhar, meu amigo, esse 0,35 vai evaporar. 0,35 evaporando gera menos poro que 0,45, é verdade. Mas vai gerar poros. Então, você usa aditivo, usa tecnologia e não faz o básico, que é a cura. É melhor não usar tecnologia. Melhor não usar. Então, a gente precisa fazer o básico para evitar que a água de amassamento e de hidratação se evapore. Porque ao evaporar vai faltar para a reação de hidratação e vai gerar poros. Em síntese, meu amigo, não tem tecnologia de concreto se não for feita. O Paulo Helene, que para mim é uma referência em concreto, quando a gente fala assim, qual a fórmula básica de concreto? Básica, não estou falando nem aditivo. Estou falando de aditivo, aí já é tecnologia de concreto, que não é o básico. Básico é areia, brita, cimento, água de mistura, água, e aí o Paulo Helene fala assim, mangueira. Não é nada, é mangueira, meu amigo. O que é a mangueira? Oh, cadê, Cleiton? Fórmula básica é isso aqui. Para que serve para molhar? Se não adianta fazer uma boa proporção, usar aditivo, se você não faz uma boa cura,
Perdeu tempo, meu amigo. Perdeu tempo. E aí, olha o que acontece. Aí está na apostila de vocês. Olha que terrível. A gente tem, por exemplo, um pilar. Aqui está o pilar, a periferia dele, ou a zona em contato com o ambiente. Abaixo disso aqui, nós temos... Vou colocar com essa cor aqui. Eu tenho a armadura. A armadura estaria aqui. Armadura. Vou colocar aqui uns estribozinhos. Estariam os estribos unindo essas armaduras. E aí, para a gente, vou dar uma ampliada aqui. Para a gente, o que protege a armadura, eu acho que eu já falei isso na semana passada, o que protege a armadura, meu amigo, é isso daqui. O que protege a armadura é essa quantidade de concreto acima da armadura. E que nós chamamos isso daqui de cobrimento. Nós chamamos de cobrimento. Isso é que protege. Significa que os agentes agressivos, quais são eles? CO2, cloretos, sulfatos, perfeito, bem lembrado, sulfatos. Tá bom, esses três, ácidos, só que o ácido ele ataca também ele ataca logo da superfície, é o mais danoso. Os ácidos são terríveis. Vamos usar esses três. Esses três componentes, e claro, todos os outros, os ácidos, todos os agentes agressivos, eles entram em contato quando não estão no... A gente está considerando que não está na mistura. Vem do ambiente. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vencer este cobrimento até chegar na armadura. Principalmente cloreto. Sulfato não. Sulfato ataca logo o concreto na superfície. Mas esses dois aqui, cloretos e CO2, eles vão ter que migrar, olha. E essa migração, que eu estou usando lá, essa migração, ela não é linear, ela vai assim, ó, seguindo o quê? Os poros do concreto. E o que a gente chama de poros abertos. Se eu tiver um poro aqui no concreto, assim, um poro fechado, os poros fechados não comunicam a superfície com a armadura. Então, não interfere na condução dos agentes agressivos. Colegas, de onde vêm esses poros abertos? Simples, meu amigo. Se você não fez cura, aqui tinha H2O. Lá na época de moldagem, esta água que está aqui, o que ela vai fazer? Ela vai começar evaporando de que forma? Primeiro ela evapora logo aqui, ó. Logo na superfície. Vou usar uma setinha aqui. Logo daqui. Bem na superfície do concreto. Aí você vê a superfície ficar esbranquiçada, que foi a pergunta que Neto fez. É o momento de dizer, opa, está perdendo água. O que tem que fazer? Molhar. Quando você molha, você restabeleceu. A água que estava aqui, ela vai evaporar? Não, que evaporou esse daqui você molhou. Se você não molhar, cada vez mais vai evaporar água de camadas mais profundas. De camadas mais profundas, de camadas mais profundas. Quando essa água evapora, ela tem que ter um caminho para sair. E esse caminho da saída de água gera os poros por onde os agentes agressivos infiltram e vão degradar o teu concreto. Então, o que eu tenho que fazer para produzir concretos mais duráveis? Primeiro, reduzir a relação água-cimento e não esquecer de cura. Porque já se sabe que
evaporação, ela é lenta. Então, o que ela mais compromete não é a água que está aqui, não é a água que está no núcleo do pilar. Ah, o núcleo do pilar vai evaporar a água, já se sabe que para essa água daqui evaporar demanda um tempo muito grande, porque o concreto é um material que é isolante térmico. Então, o calor até chegar a evaporar essa molécula demanda um bom tempo. Portanto, e aí está lá na apostila, portanto, a principal contribuição da cura não é na perda ou no ganho de resistência do pilar, mas na durabilidade, porque ele evita a evaporação da água do cobrimento. E a gente sabe, gente, que isso aqui, essa água, ela gera poros quando o concreto não tem resistência. Ou seja, pressão de vapor da água, se a pressão de vapor for maior do que a resistência do concreto, ela vai sair abrindo caminhos. Se a pressão de vapor da água for menor do que a resistência do concreto, ela precisa se moldar à estrutura do concreto. Ela precisa seguir o caminho que o concreto determina. Então, a gente sabe que a resistência mínima para controlar essa evaporação é 15 MPa. O concreto atingiu 15 MPa, meu amigo. A água já não consegue mais criar esses caminhos. Por isso, está lá na apostila muito bem explicado que tanto menor a resistência de um concreto, mais tempo é o tempo de cura. Veja, a gente está trabalhando, concreto convencional é de 20 MPa. Um concreto de 20 MPa, para atingir 15, ele precisa, por exemplo, de 14 dias. 15 dias, então a cura precisa ser de 15 dias para um concreto de 20 MPa. No entanto, se eu estou trabalhando com um concreto de 50 MPa, às vezes, veja, o de 20, eu consigo já essa resistência para não gerar poros, ele consegue chegar aí aos 15 MPa ele vai precisar de 14 dias. Então, eu preciso fazer cura por 14 dias num concreto de 20 MPa. Já um concreto de 50 MPa, meu amigo, ele não vai precisar de 14 dias. A gente tem concreto, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tem um concreto de 50 MPa, para atingir esses 15, ele vai precisar de 2 dias. Então, quando eu faço projeto de recuperação de estrutura, que estou usando um concreto de 50 MPa, eu recomendo cura de 3 dias. Estou dizendo assim para o construtor, olha, eu sei que com 2 dias ele vai atingir essa resistência aqui, ó. Em 2 dias ele atinge isso. Não precisa mais que isso. Professor? Sim. Então, aí eu só preciso molhar, vamos supor, a superfície só durante esses 2 dias, depois eu não me preocupo mais? É isso? Exatamente. Quem perguntou foi Flávio. Flávio, Exatamente, Flávio. Se eu estou trabalhando com um concreto de 20 MPa ou de 50 MPa, eu recomendo, Flávio, 3 dias. Eu coloco lá nos meus projetos 3 dias. Por quê? Eu tenho 2 dias aí, que é o que a gente sabe que precisa, e um dia de folga. A margem da segurança. Eu recomendo 3 dias. Mas, meu amigo, o concreto de obra convencional não é de 50 MPa. Isso é concreto de recuperação de estruturas ou de estruturas mais esbeltas, de maior carga, que se trabalha com concreto de alta resistência. O concreto do dia a dia do engenheiro, da engenheira, é de 20, 25 MPa.
Ou seja, é aquele que exige de nós maior cura, colegas. Tem que curar por 14 dias. Aí as pessoas... Oi. A adição de cal não vai ajudar na impermeabilização para reter a água no concreto, não? Não. Não vai. Sabe o que vai reter a água? A matriz granulométrica não é porosa, Luan? Entre um grão e outro não fica poro. Quem é que tapa esse poro com resistência suficiente para não deixar a água sair? CSH. Tem que ter CSH suficiente para gerar essa resistência de 15 MPa no mínimo. Porque se não tiver, é física. Em que física? A água, quando eu tenho H2O, H2O evaporando, gera uma força que tende a abrir o concreto. Esta força, lá na química, vocês aprenderam com o nome de pressão de vapor. Observe, a pressão de vapor tende a quebrar o concreto. Eu preciso, então, de uma força contrária, que é a resistência do concreto. Essa força contrária, a resistência do concreto, vou colocar aqui o nome, resistência do concreto. Se a resistência do concreto for maior que a pressão de vapor, significa que o concreto consegue segurar a água. Isso é física. Qual é o limite? Qual é o limite para que a pressão de vapor, esse limite, para que a pressão de vapor se iguale à resistência do concreto, está na casa dos 15 MPa. Se você tiver um concreto com resistência inferior a 15, significa que a pressão de vapor é maior que a resistência dele. Resultado, quem vence a batalha? A água. E ela, ao evaporar, porque exerce uma força maior, gera poros. Simples assim. Se eu tenho, então, entre um grão e outro, lá do nosso esqueminha, se eu tenho entre um grão e outro de agregado, nós temos isso aqui, né? Na nossa granulometria. Isso aqui é poro que a água evapora facilmente entre os grãos, mas entre um grão e outro nós temos pasta que tampa isso aqui. E quem dá essa resistência... Vou conseguir sim. Agora é um desafio. Quem dá essa resistência para que a água não consiga romper essa ligação aqui, não tem outra substância. Não é a cal, porque cal gera hidróxido. Hidróxido não tem resistência. Quem gera resistência é CS. H, simples assim, química de cimento. Então, a gente tem que ter um cimento com alto teor de silicato tricálcico ou adição de pozolana. Para ter uma quantidade maior de CSH. Aí o que acontece? Se você começar a pensar assim, na tua obra você tem esse cimento que você precisa? Não. Tudo isso para fugir da necessidade de cura por mais tempo? Olha, tem coisa realmente, Luan, que é preciso. Olha, vai ser difícil fazer cura. Outras não faz o menor sentido. Gente, aqui na minha casa tem do lado, tem uma autoconstrução. Do lado, estão fazendo uma laje. E aí eu passo para observar. Sabe o que eles estão fazendo todos os dias? Inundando a laje. Simples assim, gente. Eu passo, o cara vem com a mangueira. Eu disse, meu amigo, olha, eu fico admirado. Não tem engenheiro, não tem engenheira. As pessoas estão inundando a laje.
E, às vezes, eu vejo um negacionismo, essa palavra virou moda agora, eu estou até usando nas aulas, virou um negacionismo de não fazer cura. Por quê? Acha que não precisa. Ah, vou pensar em mudar o cimento. Por quê? Porque você não quer molhar? Ah, não, porque tem dificuldade. Aí é diferente, aí entra o que o Luan falou. Tecnologia de concreto, conhecer o tipo de cimento, mudar a dosagem do concreto para ter maior resistência, menor tempo de cura. Perfeito? Mas isso realmente, pensar em modificar, é uma necessidade da tua obra? Não sei. Se for, ótimo. Você está sendo um engenheiro de materiais fantástico. Se não, é dizer assim, não, eu quero cura. Eu quero que molhe de manhã, de tarde. Manhã, de tarde e meio-dia. Ah, doutor, não precisa. Vamos fazer. É só molhar, colega. Inunda isso aí. Inunda. Se é pilar, molha a forma. Tirou, vamos pensar em estratégia. É só molhar. Não vai tirar pedaço de ninguém. Faz isso. Faz. Porque não adianta testar. Não adianta testar. A gente já sabe do resultado. A gente não precisa mais fazer ensaio para saber que a evaporação da água traz danos ao concreto. Não precisa. Olha, não precisa pedir para a Anvisa, não precisa de nada disso, é coisa consagrada já de século. Se torna mais econômico, né, professor? Porque se for comprar um cimento com um alto teor que produza bastante CSH, vai sair mais caro do que jogar água na cura. Pois é. Então é preciso ver. Só pegar aqui um pouquinho de água, gente. Um segundinho. A garganta secou. Pronto, voltei. Foi só para pegar um copinho de água aqui que o copo secou e a garganta. Ei, professor. Ih, cadê? A garganta secou. Voltei. Quem? Juliana. Vai, Juliana. Era uma dúvida que eu estava bem no início da aula, bem no desenho inicial, que o senhor colocou lá, hidratação, a topoquímica, né? Lá em cima. Sim. Isso. É porque na lista fala bastante questão da diferença de pega e endurecimento. E eu respondi, assim, associando diretamente a fase de dissolução, precipitação, a pega, e a parte topoquímica ao endurecimento. Eu estou certa ou vai depender do cimento, dos aditivos? Não. Peraí, você falou precipitação... Dissolução, precipitação. Isso, a dissolução, precipitação ligada à pega, não. Não. São dois mecanismos que estão associados ao endurecimento. Tanto dissolução, precipitação e topoquímico está ligado ao endurecimento. Isso, ao processo de reação de C3S e C2S. Entendi. Então, mãe de pega pega. Quando coloca água ali, quando coloca água na matriz cimentícia, que ele vai ficando vai sair, porque vai saindo fresco, da etapa fresca, né? O cimento fresco para enrijecido, endurecido, isso. Esse é o momento de pega, mas a dissolução, precipitação vai acontecendo depois, já na parte de endurecimento. Olha só, nessa escala aqui a gente tem que ampliar. Veja, o que você está falando, e é importante a gente destacar aqui, que já tira a dúvida lá, a pega, isso aqui a gente colocou em dias. Vou até arrumar para ficar mais bonitinho aqui. A gente está colocando isso aqui em dias, correto? São 3, 7, 21 dias, 28 dias. A pega, até aqui a palavra dias. A pega não é em dias. A pega é algo ela na verdade deve começar, o início de pega, ficou até grande. Devo fazer aqui, ó. Varia do cimento, né? Não, mas isso é definido por norma, Luan. Nenhum cimento pode ter uma pega menor, início de pega, do que 50 minutos. Entendi. Então, esta linha daqui,
essa reação aqui nos primeiros 50 minutos, isso aqui não é envolvendo CSH. Isso daqui é envolvendo C3A. Isto daqui não é endurecimento. Isso é perda de trabalhabilidade. Não é a reação de endurecimento. Isso aqui, sim, é a pega. Perda da fase clássica, né? Entendi. Porque eu respondi a lista todo esse pensamento de associando pega a dissolução precipitação e a parte topoquímica a endurecimento. Não. Olha só, se topoquímica estivesse associado ao endurecimento, a gente precisaria esperar um concreto com 50 anos para ganhar resistência. Não é isso, porque eu associei o topoquímico já quando o concreto já está endurecendo. Logo nos primeiros dias, eu já achava que a topoquímica já começava daí, mas não. Mas, enfim, você tira minha dúvida. A topoquímica, ela realmente começa. Misturou, ela começa. Uhum. Não, ela começa. Aqui também tem topoquímica. Tem topoquímica, que o grão começa a reagir. Claro que começa a reagir aqui topoquímica. Uhum. Só que é uma reação tão lenta que vai desde os 0 dias até 50 anos. A reação mais rápida é aqueles grãos de cimento que se dissolvem, formam íons livres, esses íons livres na água interagem, formam íons de CSH que depositam na superfície dos agregados, unindo um ao outro. Entendi. Então, são duas fases que acontecem paralelamente, dissolução, precipitação e a começa do endurecimento aos poucos. Uhum. Perfeito, isso mesmo. O meu próprio esquema da ideia que é preciso terminar a dissolução, precipitação para começar lá o topoquímico. E vejam, o topoquímico é a reação de topo do grão de cimento com a água, correto? Quando é que esse topo do grão de cimento entra em contato com a água? Quando você jogou água. Agora, o que eu estou dizendo eu vou até tirar esse esquema, que pode levar a esse entendimento. Na verdade, o topoquímico eu vou mudar aqui. Eu nem tinha pensado nessa vertente, de levar esse entendimento. Professor... ele agora depende, não é isso. A única reação que depende, já lhe passo a palavra, que depende da hidratação é a pozolânica. Fale, quem pediu a palavra? Não, foi só para saber, para ver se eu entendi. O topoquímico vai estar relacionado com a superfície do concreto, né? Com a parte toda da superfície, né? Não, a superfície do grão de cimento. Do grão de cimento, tá bom. Exato, não é do concreto. Aqui a hidratação não é o concreto que hidrata. Veja, quando eu estou falando de concreto, eu estou falando dessa mistura básica aqui, ó. Areia, brita, cimento e água. Quem fornece CSH não é o concreto. Quem fornece CSH é o cimento. Especificamente o clinker. Então, a reação de hidratação é do concreto? Não, ela ocorre no concreto do cimento. Entendido, professor. Ô, professor, eu estava lendo aqui as entrevistas. Teve uma entrevista que Paulo Helene deu e tem no blog aqui. Ele fala, tipo assim, né? Depende muito do ambiente também, né? Esse negócio de cura. Mas que também eu vi que tem cura química. Tipo assim, a diferença. Tipo assim, o tradicional, né? A gente molhar, como o senhor falou, pegar a mangueira, molar, fazer uma laje, inundar a laje. Agora, essa cura química, que, tipo assim, passa um produto, né? Na superfície do concreto. Isso. Tipo assim, é a mesma coisa que, tipo, é pior ou melhor? Como é que é esse procedimento da cura química aí? É pior, do ponto de vista financeiro. Que é mais caro, no caso, né? Exato. Então, pior ou melhor é relativo. O que eu quero dizer é isso. Uhum. É pior, porque custa mais caro. É melhor, porque em determinadas situações ele não consegue molhar.
Esse Está prédio molhando muito alto, continuamente. Então, a cura química é melhor, porque apesar de ser mais caro, você pinta a superfície. Veja, olha só qual é o princípio da cura química. Está aqui no meu esquema. Essa água não vai evaporar? Se eu pintar essa superfície aqui, impedindo que a água evapore, o que eu estou fazendo? Cura. Isso nós chamamos de cura química. Ah, vou pintar a superfície para evitar que a água saia. Ela é melhor, é pior? Aí depende. Depende do seu contexto. Eu imagino o quão difícil deve ser. Não só imagino, a gente vivencia isso. O quão difícil deve ser molhar uma fachada. A cada 40 minutos. Porque observe, Jefferson falou muito bem, a evaporação depende da temperatura do ambiente, da velocidade do vento, vários fatores. E depende também da superfície de contato com o ambiente, da estrutura de concreto. Uma laje sofre o efeito da evaporação mais intensa do que um pilar, porque a superfície de contato é maior. E uma fachada, meu amigo, de um prédio de 30 pavimentos, 20 pavimentos, 10, sei lá, 10 a 30, para situações mais complexas, vai ter alguém lá com a mangueirinha na fachada molhando, aí fica mais caro. Então, a cura química, apesar de ter um custo maior do que molhar, no caso de uma laje, mas e numa fachada? Colocar alguém com um balancinho molhando a fachada o tempo inteiro, o custo vai lá para cima. Então, sai mais barato, a relação custo-benefício, essa expressão é mais precisa, a relação custo-benefício é maior quando se usa cura química. Simplesmente pintar a superfície com um agente de cura e evitar que essa água evapore. Então, existem alternativas, muito bem lembradas por Jefferson, de você evitar que a água evapore, que não a alternativa, que às vezes é mais barata, que é molhar realmente a superfície. Luan. Ô, professor, a duração do tempo de pega é de quanto tempo? Olha, ela começa com 50 minutos, é o básico. E deve terminar aí com 1 hora e meia. Certo. E a reação justamente da etringita, não é o endurecimento. Então, em relação à primeira questão, um dos principais produtos da pega é a etringita? Sim. O CSH também é incluso? Não. Não. O CSH na parte... Sim, pode falar. O CSH é produzido antes? Não. Olha, são reações que ocorrem paralelas. Só que as velocidades das reações são diferentes. A reação de pega é muito mais rápida do que a de endurecimento do CSH. Mas uma não depende da outra. Colegas, em cimento, a única reação que uma depende da outra é a reação da pozolana, ela depende da hidratação do cimento. Só essa. Ela depende. Porque é a hidratação do cimento que provoca a produção do CH e essa produção do CH que ativa a pozolana. As outras reações, elas só precisam de água. É porque na questão o senhor pede a produto da parte da fase de pega e o produto que ocorre na fase de endurecimento. Aí eu fiquei na dúvida de onde botar o CSH. Endurecimento. Só no endurecimento, não é isso? Isso. Exatamente. Ô, professor. Sim. Uma dúvida, teoricamente, todos os componentes estruturais deveriam ter cura, né? Normalmente a gente só vê de laje. Aí eu queria saber, nesse caso, se em obras utilizam normalmente da cura térmica para a questão de pilares, viga, ou realmente não fazem esse tipo de cura? Cura térmica. Química, era para falar química. Que outra possibilidade é cura térmica, né?
Cura térmica, aproveitar que você usou a expressão, ela é comum em estruturas pré-moldadas, que aí você tem controle de temperatura, porque além de curar, de fornecer água, você aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, as reações são aceleradas. Então, você pode também acelerar a retração, é preciso ter muito cuidado com cura térmica. Mas a tua pergunta foi no outro sentido, que foi... Com relação a pilares e vigas. Pilar tem uma vantagem, enquanto ele tiver com a forma Isso. minimiza a evaporação. Isso, eu vi isso também na apostila. Isso. Então, tirou a forma, o que é que tem que fazer? Ou cura química ou molhar. Entendi. Olha, se tem alguém que não faz, porque a gente tem um cenário em que a gente tem diversidade, né? Isso. Tem diversidade. Diversidade em que sentido, Michele? Há quem faça e há quem não faça. São escolhas. São escolhas. Hoje, lhe digo assim com muita clareza, porque a gente tem muito contato em recuperar a estrutura, muito contato, a norma de desempenho ela foi cruel com o construtor e muito afetuosa com o cliente, com o usuário, com o dono da construção. Por quê? Porque antes, meu amigo, não tinha durabilidade mínima. Hoje, se não durar 50 anos, o construtor é passível de ação judicial. Acabou. Se você não faz cura, ótimo. Eu vou entregar os cartõezinhos, gente. Teve problema de durabilidade, recuperação de estrutura. Olha, eu faço projetos. Eu vou até, vamos ver se a gente forma um curso aí de recuperação de estruturas. E dizer assim, não façam cura. Rapaz, para quê? Isso é idiotice. O mundo de hoje não se usa máscara, não faz vacina, não faz cura. Seja rebelde, seja revolucionário. A gente tem que colocar esse discurso, né? Não faça cura não, meu amigo. Isso é coisa de idiota. E entrega o cartãozinho. Aqui, ó, se der problema antes dos 50 anos, eu resolvo. Porque é certo, é certo. Se o teu cliente, hoje tem muito advogado também, que no passado não tinha, e muito advogado querendo ganhar dinheiro. Então, ele chega para o usuário, para o cliente, seja ele de alto padrão ou... nem gosto de alto e baixo padrão. Mas que tem um poder aquisitivo maior ou menor, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, diz assim, olha, deu problema. Você sabia que, inclusive, você tem direito... Oh, meu Deus, o que é esse negócio que é reiniciado? Você sabia que você tem direito por danos morais? E o que é que o usuário faz? Entra na justiça. E o construtor, o que é que tem que fazer? Corrigir o problema. Então, o que eu quero com essa história inteira é dizer assim, cura, não há dúvida da necessidade, da eficácia. Faz quem quer. Faz quem quer. Responde pelas consequências quem agir judicialmente. Ponto final. E ajuda a resolver a quem não fez a cura, nós. Vocês, por isso eu coloquei nós, vendendo nossa consultoria. Ponto final. Agora, sendo você o gestor da obra, eu recomendo, como professor, como um bom amigo, eu recomendo que faça a cura. Não testa, não. Teste, não. Ah, tem alguém que não faz. É uma opção dele. Porque ele não faz, não significa que não tem efeito. Porque as leis físicas, biológicas e químicas não costuma dizer assim, não, eu vou ter pena de cliente, se ele é professor, ele acha que não faz, eu não vou evaporar água aqui, não. Não existe isso. Vai evaporar sim, vai ter efeito sim, e cabe a ele decidir se faz ou não. Certo. E aí, nesse caso, quanto tempo, por exemplo, se eu não tirasse a forma, quanto tempo eu deixo mais ou menos para poder manter ali e impedir a evaporação da água? Eu vou retomar essa pergunta para a turma. Quanto tempo, gente? Ah, depende da resistência, no caso, né? Perfeito, Michele. Entendi.
Depende da resistência do teu concreto. Nos concretos convencionais, os concretos comuns devem ter resistência mínima de 20 MPa. Mínima. Isso é definido pela NBR 6118 de 2014. Não dá para fazer estrutura com concreto de 10 MPa. Até que dá, sob o ponto de vista de tensão. É possível. Vai ter colapso, 12. Depende do carregamento, da distribuição de pilares, o vão da viga. É até possível. Mas é um concreto que não atende aos parâmetros mínimos da norma 6118. Não atende. Então, os concretos convencionais e comuns devem ter resistência aí superior a 20 MPa para ser utilizado em vigas, pilares, lajes, em estruturas convencionais. Então, o tempo mínimo é de 7 dias, Michel. Mínimo. Assim, para ter maior segurança, molhe por 14 dias. Mas o mínimo é 7 dias. Se você estiver usando um ARI, veja, aí olha que até o tipo de cimento vai interferir na cura. Se você estiver usando o ARI com 7 dias já tem 32 MPa. Então, você só precisa fazer... ou com 7 dias ele estaria com 20 MPa, por exemplo, 25. Com 3 dias ele está com 15 MPa. Porque a reação se processa principalmente com 3 dias. Então, dá para fazer com o ARI, intensificar a cura por 3 dias. Então, é uma resposta, quando alguém diz assim, quando alguém me pergunta, eu faço cura no concreto de 20 MPa, eu faço por quantos dias no mínimo? Eu digo, olha, faz com 7. No mínimo 7. Ah, mas se eu estiver usando... e vamos para os detalhes. Se estiver usando um ARI, e você fez o controle tecnológico, o fundamental é fazer o controle tecnológico, rompeu com 3 dias. Rompeu com 3 dias, o concreto já deu 17 MPa. Posso suspender a cura? Pode. Então, existe uma regra fixa para tempo de cura? Não. O que nós temos hoje de conhecimento eu preciso no mínimo de 15 MPa. Aí você tem que curar até ter 15 MPa no mínimo. Essa regra a gente utiliza como referência. Certo, professor. Obrigada. De nada. Eu que lhe agradeço, Michele, pelas perguntas. Quem mais? Luan está com a mão levantada. Juliana. Eu esqueci de abaixar, professor. Eu também esqueci de abaixar. Mas, rapidinho, essas resistências que eu estou falando é a resistência do concreto com cimento ARI. E não do... Não. Essa resistência é a resistência do concreto, independente do tipo de cimento. Poxa, o que determina a resistência do concreto não vai ser o tipo de cimento, não? Um exemplo, o ARI tem a resistência inicial. Logo vai dar um concreto com a resistência inicial alta. Peraí. Agora aí você já misturou as coisas, Luan. Você está certo, mas está misturando as coisas. Em que sentido? A resistência do concreto depende do tipo de cimento? Sim e não. Eu gosto sempre de ver os dois lados. Sim e não. Sim, por quê? Sim, porque o tipo de cimento vai influenciar no tempo de ganho de resistência só. Então, se você projetou um concreto, Luan, um concreto para ter 25 MPa, você fez uma dosagem de concreto para 25 MPa. Se você usar um CP2Z, ele vai atingir 25 MPa com quantos dias? 28 dias. Se você, ao invés de ter usado um CP2I para produzir esse concreto de 25 MPa, você usou um ARI, ele vai atingir os mesmos 25 MPa. Porém, não vai ser com 28 dias. Vai ser com 7 dias. Portanto, o cimento ele vai interferir com a velocidade de hidratação. O que vai interferir na resistência final
Não é o tipo de cimento, mas a quantidade do cimento que você colocou. Então, se você produzir um concreto para atingir 25 MPa, no CP2E, você usou, por exemplo, 200 quilos de cimento por metro cúbico do concreto. 200 quilos. Ele vai atingir 25 MPa, com 200 quilos por metro cúbico. Se você quiser uma resistência maior do que 25, você não pode usar 200. Você tem que usar 350 quilos de cimento por metro cúbico. Entendido, Luan? Entendi. Ou deixei mais confuso? Ficou bem claro. Então, o que depende, se você usar um ari, você dosou o ari, a única diferença de um ari para um CP2E, se você usar os 200 quilos de ari em um concreto e os 200 quilos do CP2E, você vai atingir os 25. Qual vai ser a diferença de um para o outro? É que no CP2E você vai precisar de 28 dias. No ari você vai precisar só de 7. Mas você vai atingir os 25. Aí, então, eu não quero 25, eu quero chegar a 50 MPa. Eu vou usar 200 quilos de cimento? Não, meu amigo. Se você quiser aumentar a resistência, ao invés de trabalhar com 200 para atingir 50, você vai precisar aí de 560 quilos de cimento por metro cúbico. E isso é definido no traço, lá na dosagem. Eu vi um barulhinho de uma mão levantada. Gabriel. Foi eu, professor, que eu tinha deixado uma pergunta aí no chat, achava que o meu microfone estava ruim. Em relação já tem umas perguntas térmica. aqui no chat. Peraí, eu já passo para você, Gabriel. Ademilton perguntou, por concreto usinado tem folga de água? Ademilton, olha, muito difícil de responder isso agora, Ademilton. Essa pergunta a gente só responde depois de conhecer, de fazer um estudo de dosagem. Aí você vai entender a folga de água na dosagem. Agora eu não consigo te responder, Ademilton. Essa folga vem lá do estudo de dosagem. O que a gente faz? A gente gera uma quantidade de água para atingir a trabalhabilidade e vê se atinge essa trabalhabilidade com menos água. Então, gera uma folga. Mas isso depende, para você entender, depende da curva de Abrams, que a gente não trabalhou, depende do traço, ou seja, do estudo de dosagem. Tem muita coisa envolvida aí para que eu te responda com clareza e precisão. Por isso, eu gostaria de deixar lá para o estudo de dosagem. Agora, eu não vou conseguir te responder. Então, anota isso. Se a gente não responder isso no assunto posterior, você retoma isso, Ademir. Gabriel fez, professor, até quando a temperatura vai influenciar na cura? Porque a apostila fala da aplicação de vapor a 60 graus Celsius para acelerar o ritmo da obra. Me ajude aí, Gabriel. Qual é a tua dúvida? É isso, o senhor falou ali na instante da cura térmica. Como é que funciona bem esse processo? Até quanto ele acelera a cura? E se é algo normal de se utilizar ou não, se deve evitar em alguns casos? Assim, a questão de evitar usar, quem decide é a gente, tá, Gabriel? Eu gosto, engenheiro tem muito dessa, e engenheira também tem muito dessa. O que é adequado, o que é melhor, depende da condição. Por isso, sempre as minhas perguntas, quando alguém faz pergunta, isso é melhor ou pior? Eu digo, olha, é melhor e é pior. Tem sempre os dois cenários. Quem deve avaliar se é melhor ou pior é o profissional e as condições que ele está inserido. Então, cura térmica. Vou colocar uma situação aqui, Gabriel. Eu estou fazendo a concretagem de um viaduto lá em Cruz das Almas. Você está em qual cidade, Gabriel? Estou em Cruz das Almas. Você está em Cruz das Almas. Cruz das Almas está fazendo calor agora? Choveu esses dias, a temperatura deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada, né? Então está mais amena. Exato. Mas a gente teve dias aí, como em feira, de um calor infernal. Você vai fazer a concretagem. Está um calor estupendo. Tanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Isso é verdade? É tanto que a gente usa a geladeira para diminuir a velocidade de degradação dos alimentos. Correto?
Verdade. Quanto maior a temperatura, maior as reações químicas. Pois é, aí a gente faz também, em algumas situações, em barragem, por exemplo, tem uma indústria de gelo, escama de gelo, para desacelerar a reação. Aí você resolve fazer um viaduto no calor infernal de Cruz das Almas e você contrata uma máquina de produzir vapor para aumentar a temperatura na viga. Você faria isso? Nessa situação, não. Então, nessa situação, não é adequado cura térmica. Ao contrário, mas vamos amenizar aí, porque tanto mais eu acelero as reações, mais eu tenho velocidade também de retração, de evaporação. Então, vamos amenizar. Eu preciso, então, controlar o efeito inverso. Não, agora eu estou trabalhando com pré-moldados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fechar o ambiente, aumentar a temperatura e colocar chuveiros, ou seja, vaporizar o ambiente para que a umidade relativa seja 100%. É possível fazer isso com pré-moldado? É. Então, a cura térmica, ela pode ser viável? Vai ser viável. Então, ela é bem-vinda? É. E o que precisa ser feito? Controlar a temperatura. Veja, Gabriel, num ambiente controlado em pré-moldado, que é uma indústria semelhante à indústria de carro, é diferente de uma concretagem no ambiente. Eu tenho um controle de temperatura. Eu estou aumentando a temperatura e estou vendo que a viga está aumentando muito a temperatura. O que eu faço? Eu diminuo a temperatura do ambiente, ligo o ar-condicionado. Eu consigo controlar a temperatura do ambiente para que eu mantenha os 60 graus Celsius. Seria um suicídio você ver que a hidratação lá na viga pré-moldada, que você vai transportar para o viaduto, eu vejo que ele está aumentando a temperatura de 60, 70, 80, 100 graus Celsius. Você vai continuar aquecendo? Só se estiver doido. Aí você vê que tem que esfriar. Então, em condição de pré-moldado, é semelhante ao laboratório. Você tem muito mais controle da temperatura. Aí você, sim, pode fazer cura térmica. Caso contrário, cura térmica só faz sentido no sul. Aqui é meio que suicídio. O que os nossos colegas fazem, vocês farão certamente, é usar calorímetro para ver o quanto da reação de hidratação está incrementando o calor no ambiente. No ambiente não, na estrutura associada à temperatura do ambiente. Para poder controlar essa reação e não ter efeitos aí de retração que são nocivos. Portanto, colegas, a partir de agora, quando alguém perguntar, sempre, minhas respostas vão ser sempre nesse sentido. Professor, a cura térmica é boa ou ruim? É boa e ruim. É boa e ruim. A Dilma tinha essas respostas. É boa e é ruim ao mesmo tempo. E é. Depende de como você controla. Depende do que você faz para controlar, porque se você age conscientemente, você vai controlar parâmetros favoráveis a você. Então, é você que faz com que ela seja boa ou ruim. Respondido, Gabriel? Beleza, professor. Esclarecido. Obrigado. Olha só. Sexta-feira, eu já não gostei hoje dos resultados do trabalho em grupo. Não gostei. Sexta-feira, eu quero as equipes apresentando. Se virem que eu vou fazer arguição. Se virem. Até sexta, eu não vou dar... Oi. Meu grupo tinha feito o mapa, mas é que a gente embalou aí acabou que... Ótimo. Não é para todo mundo não, Juliana. Assim, o que vocês vão fazer na sexta-feira? Eu vou direcionar as perguntas. E não vou dar tempo, porque já dei sexta-feira para que vocês se reunissem. Sexta-feira vai ser aula síncrona. Como? Tem pessoas que estão falando, ó. Michele tem sinalizado. Adenilton tem participado. Fazer uma... Ô, professor, qual o assunto do... Oi. O senhor vai disponibilizar outra apostila, né? Não, eu já disponibilizei até a apostila demais. Até a apostila é insuficiente. Deixei 2 apostilas, de microestrutura e de cura de concreto. Só isso.
Era só esse trabalho de casa. A Luana tem participado bastante. Me ajude aí quem mais está participando. Flávio tem participado um bocado. Jefferson. Diz aí, eu também, professor. Eu estou marcando aqui, porque o resto eu já vou direto às perguntas. Aí, Juliana, verdade, eu já coloquei aqui, Juliana. Quem mais? Porque agora eu vou perguntar. Francisco tem participado. O resto eu vou dizer assim, olha, tal pessoa vai ter que estudar, porque eu vou fazer o inverso. E agora é o papel inverso. Se não participou voluntariamente, vai ser por indicação. Olha, tal pessoa, vou falar, Juliana, você que não participa, vou fazer assim, não, tá? Nem com os demais, não é isso. E também não é para prejudicar ninguém. Alguns não participam, às vezes porque é mais tímido, não é essa pessoa. Mas eu preciso que todo mundo participe, que todos tenham lido. Quando eu deixei o tempo foi para que vocês debatessem. Quando eu entro em sala é para cobrar. Mas eu já quero que vocês tenham autonomia de discutir, de perguntar, de fazer os mapas. Ah, Cleiton não me passou. Pelo amor de Deus, não fala mais isso não. Eu deixei a apostila, já disse como precisa. Eu não estou mais agora para ficar vigiando. Ah, fez. Ah, não. Olha, a aula síncrona, a gente vai se reunir, a gente já sabe o que o Cleiton passou. Eu vou me virar. Porque agora, sexta-feira, não vou dar mais tempo. Já deu tempo de vocês. E deu tempo agora da aula para tirar dúvida. Sexta-feira, eu vou entrar nas equipes cobrando. Dúvida disso? Então, sexta-feira vai ser aquele link para cada grupo, né? Não, vai ser o link geral. Vai ser na turma. Vai ser na turma, Juliana. Vai todo mundo entrar, não tem mais link de discussão, não. Sexta-feira. E agora quem vai fazer pergunta vai ser Cleiton. Eu agora não fiquei sendo sabatinado. Agora foi todo mundo majestosamente. Estou encantado com as perguntas. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Mas sou eu que estou na berlida, nas perguntas. Aí sexta-feira eu já vou fazer o inverso. Sexta-feira eu vou perguntar para vocês. Eu vou postar esse esquema aqui que eu fiz no Paint. Está relacionado. Nós ainda precisamos nos aprofundar em microestrutura, sim. Eu preciso de uma aula para aprofundar em microestrutura. Microestrutura é o que a gente está falando aqui, só que na zona de transição. O que aparece na zona de transição, colegas? Maior teor de hidróxido de cálcio, porque na zona de transição, a gente já falou muito de zona de transição, que ela é aquela interface entre o agregado e a parte de cimento. A zona de transição tem maior relação ao cimento. Aí eu tenho maior porosidade, maior teor de hidróxido de cálcio, menor resistência. Já na fase pasta, maior teor é de CSH, maior resistência. Por isso as pozolanas atuam na zona de transição. Fechado isso, sexta-feira, e vou pontuar as equipes. Como assim? Me permita, Juliana, é só a título de... Juliana, fiz uma pergunta. Mostre que você sabe, Juliana. Olha, professor, eu não entendi isso, mas eu entendi aquilo. Eu quero que vocês falem, que vocês participem. Eu não quero prejudicar ninguém. Mas não vai passar a aula toda, a disciplina toda em silêncio, não. Vai ter que participar e um vai ter que ajudar o outro. Quem tem dúvida, pergunta ao colega, discute. Por isso que eu deixei a aula para que vocês discutissem. E agora eu vou inverter. Entendido? Sexta-feira eu vou agora sincronizar, vou fazer um novo link, vou deixar disponível para que vocês acessem sem precisar autorização de entrar. Eu vou agendar as aulas e vou deixar já disponível para que todos tenham acesso. Grande abraço e até sexta-feira. Estudem!